Nós estamos vivendo uma bolha imobiliária no Brasil? Eu vou responder essa pergunta para você com todos os dados e fundamentos do jeito que você gosta e também vou mostrar como é que fica a questão do imóvel próprio, como é que fica a questão do aluguel e do investimento em fundos imobiliários. E a única coisa que eu peço para você é, como retribuição, bota o dedo aqui no like, senta mesmo o dedo no like, é de graça, cara, você não paga nada em fazer isso, mas ajuda bastante aqui o canal. E se inscreva também, aperte aqui embaixo se inscrever se você acha que esse conteúdo é relevante para você receber cada vez mais conteúdos de primeira qualidade em primeira mão. Não esquece de colocar o sininho, senão o YouTube não anda. E antes de eu trazer o tema aqui, eu quero que você responda uma pergunta para ajudar todo mundo que está assistindo esse vídeo. Preço dos imóveis subiu na sua cidade? Como é que tá as coisas no mercado imobiliário aí? Aí para facilitar, né, cara, você escreve aí embaixo nos comentários o nome dessa cidade, se subiu, se não subiu, manda aqueles insights maneiros. Bom, quando a gente fala de bolha, a gente sempre tem que trazer a natureza humana aqui em jogo, tá? Porque o mercado, apesar de estar cada vez mais computadorizado, etc., a gente sabe disso, mas o ser humano no final do dia é o maior interessado na bolsa de valores. É ele que está atrás dos fundos de investimento, fundos de pensão, investidor pessoa física, investidor institucional, são seres humanos, de carne e osso, que tem ali também emoções na jogada. E esse ciclo de emoções na bolsa, eu compartilhei até recentemente no meu Instagram, aqui em cima está o meu Instagram, está o meu TikTok, que você vai ter conteúdos que só rolam por lá, também é bem legal você me seguir. Esse ciclo de emoções na bolsa, ele é sensacional porque ele consegue destrinchar muito bem a natureza humana. E a partir do momento que você entende a natureza humana, você consegue entender melhor o ciclo imobiliário. E esse material aqui é um material gringo, tá? Mas não se preocupa que eu vou traduzir para você. Você lembra que eu acabei de mostrar o gráfico dos sentimentos, das emoções, né, da natureza humana? Ele se sobrepõe a isso daqui. Então todos os sentimentos que você viu agora no gráfico anterior, ele entra aqui nesse gráfico, só que especificamente no mercado imobiliário tem algumas coisinhas a mais que eu vou explicar para você. Então nessa primeira fase, o que significa? É a fase da reconstrução das coisas. Acabamos de sair do momento péssimo, um crash imobiliário, e aí as coisas começam a voltar. Então aqui nós não temos nenhuma construção sendo iniciada, porque é um momento de maior bancarrota, quebradeira, recuperação judicial, falências de construtoras, só que ao mesmo tempo, aos pouquinhos, as pessoas começam a alugar imóveis residenciais, lajes corporativas, galpões logísticos. Então vai ocupando aquilo que estava vago, porque a gente acabou de sair de uma crise, teve uma vacância absurda. E aí nós passamos para a fase 2. O que seria a fase 2? Continua ali a questão da diminuição da vacância, as pessoas alugando cada vez mais, os preços começam a subir um pouquinho, né? Os preços dos aluguéis, os preços dos imóveis começam a melhorar, as coisas começam a realmente voltar a ficar atrativo até para as construtoras construir novos empreendimentos. Então aqui nessa fase 2 a gente tem o início de novas construções. É até o momento que a gente chega no ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Tá? E aí a gente caminha para o ponto número 3. Não tem mais tanta gente assim para você botar dentro de imóveis novos. As pessoas, não, agora já tá bom. Só que as construtoras não fazem projeto em um mês, nem em 2 meses, nem em 3 meses. Então são projetos de longo prazo. E aí o que acontece? Você tem um excesso de imóveis no mercado, tem um excesso de construções que estão sendo entregues, mas não tem absorção. O povo, seja ele pessoa física, seja ele investidor, seja ele o próprio mercado, as empresas e tal, fala, caramba, não precisa mais tanto assim. E aí o que acontece? A gente começa a entrar num aumento de taxa de vacância, porque tem um monte de construção nova que não está sendo alugada, os preços que estavam em crescimento obviamente começam a cair e a gente começa a entrar aqui, ó, na fase de recessão. E o ciclo imobiliário sempre passa por essas 4 fases. E como é que faz para você identificar quando realmente as coisas estão saindo de controle, quando aquela bolha está sendo inflada, quando o ciclo de mercado está esquentado no máximo, voando, ou quando ele está em recuperação? Quais são os indicadores que você deve utilizar para saber o momento do ciclo em que você se encontra? O primeiro indicador é a taxa de juros. E a gente sabe que no Brasil nós temos a poupança, que é uma boa fonte de captação de dinheiro, para que você possa proporcionar às pessoas o financiamento imobiliário. Só que mesmo assim, quando você tem um aumento da taxa de juros Selic, os bancões, eles costumam readequar suas taxas de juros. Então, quando a taxa Selic começa a subir, já é esperado que o mercado de crédito imobiliário também comece a subir as suas taxas de financiamento imobiliário. Nós temos no Brasil 5 grandes bancões que estão em peso no mercado imobiliário: Itaú, Bradesco,
Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Santander. Inclusive, o Banco Santander já começou a aumentar as suas taxas de crédito imobiliário, passou de 6,99 ao ano para 7,99. Foi o primeiro banco a dar esse aumentinho ali. E a Caixa Econômica, que é responsável por 68% dos financiamentos imobiliários no Brasil, atualmente está cobrando a taxa mais baixa do mercado, 6,1% ao ano, mas nada impede que ela também faça como o Santander, faça como os outros bancões privados e comece também a subir suas taxas de juros. E eu acredito que isso vai acontecer sim, porque a nossa taxa Selic vem subindo e a previsão para 2021 é de continuar crescendo. A XP já está projetando o Selic 7% ainda em 2021 e o próprio BTG Pactual já está pensando em 7,5% ao ano. Só que mesmo com a subida recente da taxa Selic, eu vou mostrar aqui um gráfico para você muito interessante para você entender vários insights sobre o momento do ciclo imobiliário. Isso que você está vendo em laranja é a concessão de crédito imobiliário para a pessoa física. E a linha cinza é a taxa média cobrada por esses empréstimos. Então, mesmo com o crescimento da Selic nos últimos meses, a taxa média cobrada pelos bancos ainda não subiu. É só você analisar essa linha cinza aqui, como ela vem caindo gradativamente. A gente chegou na mínima histórica da taxa de financiamento imobiliário. E, consecutivamente, quando você cobra uma taxa pequenininha, o que você acha que acontece com a concessão de crédito? Você aumenta. E o gráfico mostra claramente isso. Quanto mais você vai reduzindo as taxas de juros para as pessoas, mais elas vão pegando empréstimos. A gente chegou, mais uma vez, ao recorde. Então, a gente atingiu o recorde de concessão de crédito imobiliário e recorde de taxas mínimas históricas para esses empréstimos acontecerem. O impacto da taxa de juros sobre os financiamentos imobiliários é muito grande. E quando você diminui esse custo, várias famílias ficam elegíveis para poder pegar empréstimo e, enfim, financiar a casa própria. Então, em outras palavras, quando você reduz o custo desses empréstimos imobiliários, você possibilita que mais pessoas possam financiá-los. E acontece também o inverso, quando você aumenta as taxas, você reduz aqui o número de famílias que é elegível a fazer esses empréstimos. Outro ponto que você sempre tem que analisar é a questão dos lançamentos de novos imóveis no mercado e as vendas, como é que estão acontecendo. E o Brasil, nesse momento, está vivenciando um aumento de lançamentos e também um aumento nas vendas. Inclusive, o ano de 2021 está sendo muito bom para as construtoras que estão conseguindo fazer bastante vendas, estão lançando bastante. Os corretores de imóveis voltaram a sorrir de orelha a orelha, né, brilhando os olhos com a volta, com a retomada das vendas de imóveis. Então esse gráfico que você está vendo em cinza são os lançamentos de imóveis e em laranjinha as vendas. A gente sabe que ao longo de 2020, principalmente aqui no auge da crise, os lançamentos foram lá para baixo, depois teve uma retomada até o final do ano, depois caiu novamente e agora retomou, mas parece que engrenou de vez. E esse cenário que a gente viu aqui no gráfico vem se confirmando. Então, os lançamentos de imóveis dobraram no primeiro semestre no Brasil, a gente teve as construtoras registrando um aumento de 39% no lançamento de imóveis e ainda a perspectiva para 2021, na segunda metade para o final, é que a demanda por imóveis no Brasil pode disparar mais ainda. Então a gente já viu a taxa Selic, a gente já viu as vendas, os lançamentos, agora a gente vai encaminhar para o nosso terceiro ponto aqui da sua análise, que é a questão do preço do material, o preço dos serviços da construção civil. A gente sabe que você, para construir uma casa, para você construir um escritório, para você construir uma laje corporativa, tudo isso precisa do quê? De mão de obra e materiais, e tudo isso tem um custo. E quando as coisas estão mal, quando você não tem muitos serviços, quando você não tem muitas vendas desses produtos, você tem um arrefecimento do preço deles, né? Não está tendo tanta demanda. Agora, quando a gente está tendo muita gente exigindo serviços especializados de construção civil, muita gente comprando material de construção civil, os preços costumam subir. Então, quando a inflação específica da construção civil sobe, é uma temperatura, é uma espécie de indicador, como se fosse um termômetro para você ver como é que está
essa questão do ciclo imobiliário. A gente está num momento bom, positivo, de otimismo, de crescimento ou de retração, desânimo, pessimismo? E a inflação na construção civil é a maior em 28 anos, segundo o levantamento da FGV. Aqui está o gráfico atualizado do INCC, que é a inflação específica da construção civil. E olha só, 2018, 2019, 2020, você vê que o gráfico ele meio que fica elas por elas, não tem assim um negócio que explode, né? E a partir da metade de 2020 para frente, olha só como o gráfico aqui da inflação da construção civil subiu e subiu bastante, não é? E são períodos consecutivos de crescimento, crescimento, crescimento nos valores. Só que tem algumas regiões específicas do Brasil que o negócio está mais aquecido ainda, está mais quente. E eu vou trazer para você quais são essas regiões. O mercado imobiliário do litoral norte de Santa Catarina atrai investidores brasileiros e internacionais. Imóveis do Neymar em Santa Catarina somam 60 milhões de reais. Quando você começa a ver investidores brasileiros, gringos, pessoas famosas, cantores, jogadores de futebol, tudo indo para uma determinada região, é porque aquela região tem algum chamariz, alguma coisa que faz o cara se interessar pelo local. E quando a gente pega essa região, é uma região que eu conheço muito bem e é uma região que realmente é encantadora e está crescendo cada vez mais, que é ali a região de Itapema, é a região de Itajaí, é a região de Balneário Camboriú. Esses dois imóveis, inclusive, são os imóveis que o Neymar adquiriu, tá? Ali em cima ele adquiriu 2 apartamentos nesse condomínio que fica de frente para o mar ali no centro de Itapema, custa 7 milhões cada, tem 440 metros quadrados, e ali embaixo é uma cobertura que ele comprou em Balneário Camboriú. Ali junto com ele compraram Lua Santana, Sorocaba, Hugo Pena, Alexandre Pires, uma série de famosos, né? Que esse prédio aí é o maior prédio, inclusive, da América Latina. Pois é, o maior prédio do Brasil, são as torres gêmeas mais altas da América Latina, aí, 280 metros de altura, 81 andares, localizado em Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, Itapema fica pertinho, inclusive eu vou mostrar no mapa aqui para você, aqui é o mapa do Brasil, você está vendo aqui em cima, ó, para você localizar, né? Rio de Janeiro ali em cima, São Paulo aqui, Curitiba, a capital do Paraná, Floripa, a capital de Santa Catarina, e aonde a gente está falando é onde está destacado aqui esse negócio vermelhinho, tá? Que eu botei aqui. Então, deixa eu aproximar um pouco a tela só para você ver o que a gente está falando, ó. Balneário Camboriú aqui em cima, tá? Balneário Camboriú já é super desenvolvido, uma cidade maravilhosa, tem muitas coisas legais para fazer. E aqui embaixo é a questão de Itapema, que eu mostrei agora há pouco, inclusive, o imóvel que o Neymar adquiriu. Então essa região está crescendo muito, cara. Então quais foram as cidades onde os imóveis mais valorizaram? Cara, impressionante o número de cidades de Santa Catarina que cresceram mais comparado às cidades do Brasil inteiro. Então a gente tem Itapema, que valorizou, a cidade que mais subiu os valores dos imóveis foi Itapema. Em terceiro lugar nós temos Itajaí. São José também cresceu, São José fica no estado de Santa Catarina. Balneário Camboriú, aqui esqueci de colocar a flechinha, mas Florianópolis também, a capital de Santa Catarina, foi uma das que mais cresceu. Joinville, uma das cidades mais importantes do sul do Brasil, também cresceu. E quando a gente compara o preço dos metros quadrados dessas cidades que estão a todo vapor com cidades gigantescas, que é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, cara, dá uma olhada no preço médio. Então hoje, né, o preço médio ali do Rio de Janeiro, R$ 9.500 pelo metro quadrado. São Paulo está quase a mesma coisa também, 9.500. E eles cresceram o valor dos seus imóveis nos últimos 12 meses, mas nem se compara com Itajaí, com Itapema, com Balneário Camboriú, que estão tendo uma variação só nos últimos 12 meses muito grande, né? E preço médio, cara, se compara ali de Balneário Camboriú, por exemplo, que está quase R$ 8.000 o metro quadrado, ganha de muitas outras capitais pelo Brasil. E quando a gente pega os preços, que talvez seja uma das grandes preocupações dos investidores, né? Vamos pegar os preços dos imóveis no Brasil como um todo e ver como é que está comparado a hoje. 2009, subiu mais de 21%, 2010, mais de 26%, 2011, mais 26%, então vai contabilizando. 2012, mais 13%, 2013, mais 13%, e aí foi arrefecendo. 2014 foi desacelerando, 2015, 2016, e a gente começou meio a ficar no 0 a 0, né? 2016, 2015 já não foi para frente, 2016, 2017, 2018, 2019, a partir de 2020 que as coisas começaram. Então, você vê claramente aqui no preço dos imóveis pelo Brasil que nós temos aquele ciclo imobiliário que eu acabei de explicar para vocês como é que funciona. E outra pergunta que o pessoal sempre tem, né? Está valendo a pena eu comprar imóveis para alugar?
Então, neste gráfico aqui é a evolução da rentabilidade do aluguel. O que significa isso? Eles fazem o quê? Eles pegam o valor da alocação mensal, quanto que custa por metro quadrado e o valor de venda desses imóveis por metro quadrado. E a taxa anualizada, eles chegam ao valor que basicamente seria a tua rentabilidade, quanto que você estaria ganhando de aluguel proporcional ao preço do seu imóvel. Então, esse tracejado em verde é justamente a rentabilidade do investidor, o quanto que ele está ganhando em cima ali do seu patrimônio. E aqui, em meados lá de 2008, 2009, ficava na casa dos 8% ao ano. Então essa rentabilidade aqui veio caindo, veio caindo, veio caindo e hoje a gente se encontra em 4,66% ao ano. Mas como eu falei, tem cidades e cidades. Então eu vou trazer aqui para você as cidades que estão dando bastante. Tá? Santos, 7,54% de rentabilidade aí nos últimos 12 meses. Temos Recife, que está pagando mais de 6%, aí São Paulo fica na casa dos 5%. Aí começa a cair, né? Eu coloquei só para você fazer um comparativo. Curitiba está dando pouquíssimo. Então você gravou os dados que estavam na tela, agora a gente vai comparar com os fundos imobiliários, tá? Então a gente tem aqui o Maxi Renda pagando 8,42, BCFF 7,42, HGLG 7,41, né? Eu botei aqui vários fundos imobiliários para você comparar. É claro que um é de papel, um imóvel é tijolo, é por isso exatamente que eu botei vários setores distintos aqui, né? O BCFF é fundo de fundos, HGLG é fundo de galpão logístico, NRI, lajes corporativas e galpões logísticos, mas é para você comparar a questão da rentabilidade. Então o fundo imobiliário ele está rendendo mais do que a média dos imóveis brasileiros que as pessoas compram para alugar. Mas afinal de contas, então, o mercado imobiliário brasileiro tem uma bolha, não tem uma bolha, estamos prestes de um crash, não estamos prestes de um crash? Bom, para responder essa pergunta, eu quero que você reflita comigo sobre 3 pontos. Primeiro dele, que a gente tem que pensar, está tendo um exagero nos preços pelo Brasil? E aqui eu não estou falando para você responder sobre Itapema, nem Balneário Camboriú e Itajaí, eu estou falando do Brasil, crise imobiliária no Brasil. Na média, os preços no Brasil está muito exagerado? Na minha opinião, não. Número 2, tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, então as construtoras lançaram muitos imóveis a rodo que não estão tendo vendas. Pelo que eu vi nos dados, não também. Então elas estão lançando bastante construções novas, mas está tendo procura, está tendo muita venda. O crédito imobiliário, como a gente viu lá atrás, alcançou o seu valor máximo. Então, apesar das construtoras estarem retomando os lançamentos, também na outra ponta está tendo venda. Ponto 3, existe muito crédito imobiliário sendo oferecido? Aqui eu respondo que sim, tá? Como a gente viu agora há pouco, alcançou os recordes históricos de concessão de crédito para a pessoa física, as taxas de juros estão nas suas mínimas históricas, mas aqui vale ressaltar que já começou a taxa Selic subir, as instituições financeiras sempre vão querer manter um spread saudável para eles, isso significa que eles sempre vão dar uma aumentadinha para acompanhar a taxa Selic. Tanto é que o próprio Banco Santander já foi o primeiro a dar o pontapé e aumentar dele. Então eu não vejo uma bolha imobiliária no Brasil hoje, mas eu não posso dizer o mesmo para outros países do mundo. Então aqui é um mapa super atualizado que trazem potenciais bolhas em mercados imobiliários. E quais são os países que mais têm possibilidades de bolhas imobiliárias? Isso daqui é um ranking, inclusive a fonte está ali embaixo para quem quiser procurar, e ele enumera quais são os países que mais têm possibilidade de uma bolha imobiliária. Então o número 1 seria Nova Zelândia. Então se a gente tem que prestar atenção em algum lugar, é na Nova Zelândia. Em segundo lugar, no Canadá. Em terceiro lugar, na Suécia. Em quarto lugar, a Noruega. Em quinto, Reino Unido. Aí nós temos a Dinamarca e assim por diante, igual você está vendo no ranking. Você viu como é importante você sempre ter os seus conhecimentos em dia? O que separa os vencedores e perdedores da bolsa é isso, pessoal. É o conhecimento. E para quem quer aprender mais, fica aqui o convite para 4 aulas 100% digitais gratuitas, como que eu penso e como que eu faço em relação aos investimentos, ações, fundos imobiliários, as minhas análises. Primeiro link na descrição, você clica, deixa seu e-mail e recebe a primeira aula em menos de 1 minuto na sua caixa de entrada. E no dia seguinte a segunda, no outro dia a terceira e assim por diante. O nosso bate-papo chegou ao final do vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.